Então, agora vamos iniciar a cabeça. Para fazer a cabeça, vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Se você fizer de forma espiral, é só você fazer um ponto baixo e não esse ponto baixíssimo. Feito o ponto baixo, você marca para saber onde começa e termina cada carreira. Mas como eu já te disse, eu sempre vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Mas aí eu vou sempre te dar a informação de quantos pontos para você se orientar. Que aí, fazendo de forma espiral ou não, vai dar certo da mesma forma. A segunda carreira, eu subo uma corrente e faço 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira, vou subir uma corrente, vou começar a terceira carreira fazendo um ponto baixo, no próximo um aumento. Vou seguir essa sequência por toda a volta, fazendo um ponto baixo e um aumento. Ao todo, nessa terceira carreira, vamos ficar com 18 pontos baixos. Vou finalizar a terceira carreira com um ponto baixíssimo. A quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a quarta carreira com um ponto baixíssimo e ao todo nós ficamos com 24 pontos baixos. A quinta carreira, eu subo uma corrente e já vou começar fazendo 3 pontos baixos. O próximo será um aumento. Então, vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a quinta carreira e ao todo ficamos com 30 pontos baixos. A sexta carreira, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, vou finalizar a sexta carreira e ao todo nós ficamos com 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer carreira de ponto sobre ponto. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até a carreira número 13, tá? Então, eu vou seguir fazendo carreira simples até chegar na carreira número 13. Fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 13 carreiras. Agora, a carreira de número 14, eu já iniciei, fiz 10 pontos baixos. Feitos 10 pontos baixos, agora eu vou fazer 4 aumentos sequentes. Ó, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui já é o meu segundo aumento, meu terceiro aumento e meu quarto aumento. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 40 pontos por causa dos aumentos. A próxima carreira eu já vou iniciar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui, ó, nos aumentos. Ó, eu fiz 11 pontos baixos, cheguei aqui no aumento e já vou iniciar fazendo um novo aumento.
Vou fazer meu último aumento, ficamos com 7 aumentos sequentes. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Vou finalizar a carreira de número 15 e ao todo nós ficamos com 47 pontos baixos. Agora, eu vou só repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até chegar na carreira número 20. Fica atento para trabalhar aqui, ó, em cada ponto, tá? Um ponto baixo em cada pontinho, porque os aumentos ali fica bem justinho. Então, fica atento para tá fazendo a quantidade certa de pontos em cada carreira, tá? Vamos ficar com 47 pontos em cada carreira. Então, desta forma, eu vou trabalhar até a carreira número 20. Fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto e ao todo estou com 20 carreiras. A carreira de número 21, eu vou fazer 3 pontos baixos. O próximo será a diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira, ao todo fiquei com 38 pontos baixos. A próxima carreira, a carreira de número 22, eu vou fazer 2 pontos baixos, o próximo será a diminuição. Então, eu vou trabalhar por toda a volta essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou finalizar minha carreira e ao todo ficamos com 29 pontos. A carreira de número 23, eu vou repetir essa mesma sequência. Vou fazer 2 pontos baixos, o próximo será a diminuição. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo e na carreira número 23, ficamos com 22 pontos baixos. Essa próxima carreira, ela será toda de diminuição. Eu já começo fazendo a diminuição e sigo essa sequência diminuindo toda a carreira. Finalizei a carreira, ao todo fiquei com 11 pontos. Aí eu vou cortar esse fio, passa aqui por dentro da laçada para não desmanchar e vou colocar o enchimento aqui na cabeça. Coloquei o enchimento, olha como ficou. Agora vamos fazer um detalhe para simbolizar a boca. Esse aqui eu vou fazer diferente. Os da patrulha canina eu deixei só desta forma, não fiz o detalhe inferior da boca. Esse aqui eu vou fazer, tá bom? Eu vou mostrar para você a forma de costurar também. Então, para fazer a parte inferior, eu inicio com um círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feito 6 pontos, eu fecho o círculo e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu iniciei. Subo uma correntinha e vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Na segunda carreira, vou ficar com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, eu já começo subindo uma correntinha, vou fazer um aumento, no próximo um ponto baixo, no próximo um aumento, no próximo um ponto baixo, no próximo um aumento, no próximo um ponto baixo, no próximo um aumento,
ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No próximo, eu faço um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu fiquei com 12 pontos. Subo uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar um ponto baixo, e vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiquei com 12 pontos, agora eu subo uma correntinha, viro o trabalho novamente e vou repetir essa mesma sequência, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E essa é a minha quinta carreira. E vou ficar com 12 pontos baixos. Ficou desta forma. Aí pode cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura, que vai ficar assim. Esse aqui do círculo mágico, você já pode fazer um nozinho e arrematar essa ponta para facilitar na hora da costura. Para fazer a língua, vamos iniciar com um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o círculo e vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Subo uma corrente. Essa carreira eu vou fazer um ponto baixo, no próximo eu faço um aumento. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. E no meu último ponto será o aumento. E finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Ao todo, ficamos com 9 pontos. Agora, eu vou fazer carreira de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto de base. E vou fazer carreiras até dar um total de 10 carreiras. Então, serão 10 carreiras de 9 pontos baixos em cada carreira. Então, fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, contando desde o início, estou com 10 carreiras. Vou cortar de uma forma que o fio que dá para fazer a costura na cabeça. E primeiro, nós vamos costurar a língua. Passar aqui por dentro dessa laçada para não desmanchar e colocar essa linha na agulha. Ó, com a cabeça aqui na mão, aqui tá os primeiros aumentos. Então, aqui é a frente aonde nós vamos bordar o focinho. Você vai posicionar a língua da forma que você preferir, ou pra frente ou de lado. Eu vou costurar assim de lado. Ó, eu olho aqui, ó, o círculo que a gente finalizou, posiciono, verifico com a peça que a gente acabou de fazer se vai ficar legal desta forma e centralizada essa parte de baixo, porque essa outra parte aqui da boca tem que ficar centralizada, só a língua que eu vou colocar tortinha para ficar assim, ó, tá vendo? Desta forma. Então, eu vou costurar aqui, vai ser exatamente nesse lugar. Então, é uma costura simples. Pega na cabeça, passa aqui na língua. Não tem segredo, ainda mais que essa parte vai ficar tampada, né? Que nós vamos pôr essa outra parte aqui. Então, vai ficar tampada. Só você costurar. Tá vendo? Bem simples, não tem segredo nenhum essa costura.
Ó, percebeu que tá firme, tá do jeito que você quer. É só pegar uma laçadinha de um dos pontos aqui por cima. Faz o nó. Pega outra laçada. Esse nó, tá vendo que eu não tô nem escondendo ele? Porque eu vou costurar aquela outra parte. Então, isso aqui vai ficar escondido. Meu terceiro nozinho aqui. Agora, eu vou passar essa linha aqui pra dentro, ó. Nem vou cortar o excesso, porque vai ficar aqui, ó, como enchimento, que já ajuda no enchimento, tá bom? Ficou desta forma. Agora, vamos fazer a costura desta outra parte. Posiciono aqui, ó, na curvinha, deixando uma laçadinha dela, pra depois a gente fazer a costura aqui no corpo, né? Não vamos pegar totalmente aqui pra não atrapalhar. E posiciono, ó, desta forma. E a costura também é simples, da mesma forma que foi a língua. A gente vai colocar aqui a ponta na agulha. Centralizei aqui, ó, observando os aumentos da frente do trabalho. E começo a fazer a costura. Também é uma costura simples. O bom que aqui vai ser da mesma cor, não vai nem dar pra ver a forma de pegar pra fazer a costura. Então, é só você passando a costura desta forma. Aqui, ó, eu não vou passar a costura no círculo, mas aí eu passo ela reta pro lado de cá. Só realmente para segurar a peça e não ficar nenhuma lateralzinha sem costurar nessa parte de baixo, senão fica feio. Deixa eu ver aqui, ó, nessa carreira eu observo se foi aqui que eu finalizei. Não, foi na carreira de baixo, então eu tenho que finalizar aqui, ó, a costura também nessa carreira de baixo. Se você tiver dúvida, é só contar 1, 2, 3 na quarta carreira. Aqui eu comecei a costura 1, 2, 3 na quarta carreira. Então, vai ficar na mesma altura dos dois lados, entendeu? É uma das formas que a gente faz para que não dá impressão de torto. Pelo menos olhando pela parte de baixo, né? E olhando pela parte de cima também, ó. Ficou bem certinho aqui e aqui, ó. Vamos ver se precisa... Vou fazer mais um pontinho de costura aqui e um pontinho de cá. Só pra não ficar muito aberta a parte de baixo da boca. Pode até dar uma tensionada, que ele vai dar uma franzida aqui. E vou voltar aqui pro lado de cá pra franzir igual. Não é pra puxar muito, que senão deforma. Ó como ficou. Aí pode arrematar, fazendo o nozinho. Pegar um pontinho mais escondido, que aqui, se você pôr ele muito aparente, aqui já vai
aparecer, porque não vai ter mais acabamento aqui não. Então, você passa por baixo dos pontos, faz outro nozinho, pegando uma perninha lá embaixo. Feito o nó, você passa essa linha aqui pra dentro. E como a gente fez com a linha vermelha, é só botar o excesso pra dentro pra ajudar no enchimento. Ó, ficou desta forma. Fica bem bonitinho. Se você achar que ficar grande a língua, você não precisa fazer desse tamanho, você pode fazer menor, a preferência é sua. Mas eu preferi fazer assim, tem uns momentos que a gente vê no desenho, ele tá todo, não sei se é calor, eufórico, e tá a língua assim pra fora. Agora vamos bordar o nariz. Então, coloquei a linha preta na agulha para bordar o nariz. Passei a agulha aqui, ó, na segunda carreira de aumentos. Pulei o primeiro aumento. Vou passar essa linha. Vou deixar uma pontinha aqui embaixo para depois arrematar. Ó, cuidado com o enchimento que ele tá saindo aqui. E vou deixar o último aumento sem fazer. Vou passar uma reta. E venho aqui embaixo, ó, centralizado com a parte da boca, tá? Não observa a língua, senão que eu coloquei ela torta. Então, vamos centralizar aqui. Centralizou, volto aqui, ó, no mesmo pezinho, vem aqui onde a gente inseriu. E faço um V, ó. Vai ficar um V aqui e a parte de cima. Agora, eu vou preencher esse espaço. Vou passar várias vezes. Ó, vou lá em cima. Volto aqui embaixo no mesmo lugar. Na parte de baixo, eu sempre vou passar no mesmo lugar. Eu vou passar até preencher para formar o bordado do nariz. Ó, passei várias vezes até preencher. Agora, a última vez que eu vou passar aqui, ó, eu vou passar essa linha aqui por cima, para fazer o acabamento na parte de cima. Ó. Aí, eu já saio com a linha lá embaixo, onde a gente iniciou. Que aí vai ficar assim, ó, o bordado. Ele fica bem bonitinho. E para criança é mais seguro você colocar, fazer as partes bordadas do que colocar peças que com o tempo vai sair, né? Aí, feito isso, você vem aqui pela parte de baixo, faz um nó, dá uma tensionada nessa linha, mais um nozinho. E esse excesso de linha vai ficar pra dentro. Eu nunca jogo pedaços de linha fora, eu sempre coloco dentro do bichinho para aproveitar e ajudar no enchimento. Ó, a parte do narizinho ficou bordada. Fica bem bonitinho, né?
Eu sempre dou uma tensionada para os fios não ficar solto, tá vendo? Os fios ficam bem justinho. E a cabeça, eu coloquei enchimento até ficar bem firme, a parte aqui de cima e as laterais. Aqui, ó, onde tá meu dedo, o enchimento fez um leve buraquinho, tá vendo? E na cabeça e no corpo também. Eu coloquei enchimento, mas aqui, ó, no centro, aonde meu dedo entra, tá vendo? O enchimento tá bem pros lados. Porque aqui eu vou colocar a garrafa PET, para o pescocinho ficar bem firme, para essa cabeça ficar bem firme, para ela não ficar mole. É uma forma que eu passei a utilizar e eu tenho gostado muito do resultado. Então, os últimos que eu tenho feito, eu tenho colocado a garrafa PET. Eu vou mostrar para vocês a forma de colocar e de cortar, mas primeiro eu vou fazer os olhinhos, tá bom? Agora, com a linha branca, vamos fazer os olhinhos. Vamos fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Dou uma tensionada nesse círculo para ficar bem justinho. Subo uma correntinha, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Laça o fio, no próximo ponto eu vou fazer meio ponto alto. Ó, tiro tudo de uma vez. Laça o fio, no próximo ponto eu faço um ponto alto, laça o fio, no mesmo ponto de base eu faço mais um ponto alto. Então, nesse mesmo ponto, eu fiquei com 2 pontos altos. Laça o fio, no próximo ponto, eu faço meio ponto, tiro tudo de uma vez, ó, fiz meio ponto alto e no próximo, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo para cortar esse fio. Ó, vou cortar de um tamanho que dá para fazer a costura e passo por dentro dessa laçada. Então, a primeira parte do olho ficou pronta. Fica desta forma, tá vendo? Agora, com a linha preta, só vou fazer um círculo mágico e colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Fez os 6 pontos baixos, fecha o círculo e finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Pode cortar o fio também do tamanho que dá para fazer a costura. Puxo a laçadinha, dou uma tensionada nesse círculo mágico. Faz um nozinho aqui nas costas e corta o excesso aqui da ponta do círculo mágico. Então, fiz o nozinho aqui da ponta do círculo mágico, coloquei a linha aqui na agulha e vou fazer a costura na parte branca que a gente acabou de fazer. Só posicionar aqui na parte inferior, você dá uma puxadinha assim, a parte de cima sempre vai ficar mais alta. Aí você pega aqui, ó, um pontinho aqui de trás, vem aqui na frente. É uma costura simples, só passando a linha assim pra ficar bem costurado. O legal de fazer os olhos com a linha é que pode lavar, a criança pode puxar. Costurado assim é muito difícil estragar. Ó, feita a costura, passa essa linha aqui para as costas. Olha como ficou. Aqui eu vou fazer um nozinho só para arrematar essa linha preta.
e pode cortar esse excesso. Aí essa ponta que sobrou eu vou pôr dentro do corpinho. Não precisa jogar as pontas fora. É só colocar no corpinho ou na cabeça para aproveitar os enchimentos, né? Para ajudar no enchimento. Agora eu vou pôr a linha branca na agulha pra gente costurar na cabecinha. Você posiciona aqui, ó, próximo ao nariz, tá vendo? Nessa direção do nariz, que aí depois você posiciona o outro também aqui. Desta forma assim, ó, do ladinho, certo? Então, posicionou o primeiro, viu que tá certinho. Aí vamos fazer a costura, fazendo com que essa parte de baixo não fique muito arredondada. Você dá uma tensionada para ela ficar assim, ó, comprida aqui em cima e aqui embaixo não ficar muito arredondado. Então, aqui vai mandar muito a forma de costurar. É só pegar uma laçadinha aqui embaixo, por trás dos pontos, outra aqui na parte branca. Sempre pegando por trás, tá? Pega os pontos marrom por trás, porque aí não vai ficar aparecendo o fio. Porque o fio branco, ele é muito aparente. Então, se pegando aqui por trás, ó, não fica aparecendo nenhum fio aqui pela frente. É uma costura simples, é só tendo atenção para não deixar essa costura ficar muito aparente aqui, como eu disse para você. A laçadinha do ponto tem aqui, ó, cada ponto baixo tem duas laçadas. Eu tô pegando a laçadinha de trás, tá vendo? Aqui a da frente eu não peguei. Só pega de trás e venho aqui, ó, pelas costas, por dentro, e passa a costura. Pego a laçadinha aqui de trás novamente, ó, do ponto baixo. Vou aqui pelas costas, pego um ponto marrom e dou uma tensionada nesse fio, costurando sempre dando uma tensionada. Vou pegar de novo aqui, ó, na mesma laçadinha que eu acabei de pegar. Dou uma tensionada no fio. Tá vendo? Vai ficando desta forma. Aí é só fazer por toda a volta desse mesmo jeito que eu venho falando. Já tá quase finalizando, quase fazendo a volta completa do olho. Viu como fica certinho a costura? Não fica parecendo ponta, ó, tá vendo? Cheguei aqui no meu último pontinho aqui na parte de baixo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa linha aqui, ó, para a parte preta central. Mas não lá no meiozinho, não. Um pouquinho abaixo do círculo mágico, tá vendo? Um pontinho abaixo. Vim um ponto abaixo, aqui ó, um pontinho abaixo do círculo mágico. Agora, eu vou fazer apenas um pontinho aqui, ó.
eu vou sair aqui um pontinho abaixo com essa agulha, só para ver se ficou certinho, que aí qualquer coisa eu puxo o fio de volta para fazer novamente. Tá vendo como ficou? É isso mesmo que a gente precisa. É só para dar um detalhezinho aqui, ó, na parte preta do olho. Desta forma. Então, eu vou sair com esse fio aqui embaixo. Já para finalizar essa costura. Ó, que vai ficar desta forma. E da mesma forma, vamos costurar o outro olhinho. Faz a costura toda pela lateral, da forma que eu te mostrei, e depois faz esse detalhezinho aqui, ó, na parte central.